construir ou comprar pronto, cara? Para você construir, mais caro vai ficar, cara. Desde o que o mundo é mundo, não fique esperando, não fique com a expectativa que vai baixar. Porque assim, a construção não vai baixar. Tudo vai continuar subindo, só que as coisas vão valorizando também. Entendeu? Pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez no episódio 46 do nosso Cropcast. E hoje a gente tá com um convidado muito especial aqui, dois convidados muito especiais aqui, tá, pessoal? Primeiro, eu vou deixar ele se apresentar aqui, tá? É uma pessoa aqui da nossa equipe, né? Vinão? Fala, Elisão. Se apresenta aí pra gente, cara. O que você faz na Crop aí, cara? Fala, galera. Então, eu sou o Marcos Vinícius, sou head de projeto lá da Crop, né? Tô no meu primeiro episódio aqui do Cropcast, né? E é um prazer estar aqui nesse momento, porque eu acho que não é um lugar fácil, né? De você estar falando para as pessoas sobre o que você faz, de fato, né? Eu acho que exige um pouco de responsabilidade, né? E eu tô cuidando do projeto do nosso cliente que está aqui hoje, né? Que é o Matheus, da Marca Empreendimentos, né? E para ele estar explicando como é que funciona o projeto, mas vou deixar o Danizão aí para falar mais. Pode deixar. E pessoal, né? Sem mais delongas aqui, nosso grande convidado aqui, Matheus, que eu já agradeço aqui, cara. Se eu aceite aí, pô, Eu nosso que convite agradeço, aí. muito obrigado pela oportunidade. Não, tamo junto, cara. E, Matheus, vamos lá, cara, né? Conta um pouquinho aí sobre você, cara, sobre a Marca Empreendimentos, mas antes eu quero conhecer um pouco você, né? Matheus mesmo. Sim. O que foi entrar aí no meio da construção civil, cara? Sempre foi tua vocação, tua paixão? Teve alguma referência tua que te apoiou nisso? Como que foi tua trajetória até chegar, né, na Marca Empreendimentos, cara? Sim. Então, cara, na verdade, assim, eu nunca tinha pensado em trabalhar nessa área. Foi realmente uma questão de uma oportunidade que apareceu para mim. Eu vou contar para vocês como que foi. Eu sempre trabalhei numa empresa familiar, na empresa do meu pai, né? Que já tem aí mais de 30 e poucos anos de mercado. E como que foi que aconteceu a questão da construção? Eu sempre fui muito ligado em carro, cara. Eu era um cara que gastava dinheiro em carro, né? Mais novo e tal, não tinha ainda essa mentalidade de empreender. Carro turbo, mexido. E tal, eu gastava em carro. Daí o que acontece? Lá em 2014 para 2015, tinha saído um consórcio. Saiu um consórcio para mim. Eu acho que, se não me engano, era 90 ou 100 mil reais. Fui contemplado numa carta de consórcio e tal. E eu tava comprando um carro. Tava certo já para comprar o carro. Já tinha conversado com o rapaz. Ele ia vir trazer o carro aqui em Pato Branco e tal. E eu saí para jantar, cara, num restaurante em Pato Branco. E na hora que eu tava saindo do restaurante, na hora que eu tava indo embora, eu encontrei um amigo meu, que é empresário aqui de Pato Branco também, que já estava nessa área de construção, como investidor, construía casas para vender. No tempo da Minha Casa Minha Vida, quando Minha Casa Minha Vida tava bombando ainda, né? Que hoje já tá bem diferente esse mercado. Mas enfim, eu sei que na hora que eu tava saindo, foi muito louco até a história, cara. Porque ele me abordou e falou: "Oi, Matheus, como que tá?" e tal. Eu falei: beleza. Eu tava trabalhando com meu pai ainda, pediu como estavam as coisas. Ele falou assim: "Cara, você que é um cara que tá com dinheiro." Ele falou pra mim. Eu falei: "Pô, cara, tipo, parecia que o cara sabia que tava mexendo com briga de carro. Né? Daí ele falou assim: "Não, você que tá com dinheiro." Eu falei: "Não tem dinheiro, né?" Ele falou: "Não, você que tá com dinheiro, eu tenho uma oportunidade pra você." Eu falei: "Diga, cara." Daí ele falou: eu tô construindo 6 sobrados, Minha Casa Minha Vida, lá no bairro Fraron, lá no loteamento universitário. Só que assim, cara, eu vou comprar todo o material, ferragem, toda a parte bruta ali no início, quero comprar um monte de material para fazer os 6 numa pegada só. E um deles eu tô disposto a torrar, sabe? Fazer preço de custo para mim levantar esses materiais para comprar para os outros sobrados. E eu tenho uma oportunidade para você e tal, eu te faço X, não sei o que, começando a falar. Aí eu falei: cara, vou dar uma pensada, né? Fui pra casa, né? Não dei muita bola no início, dei uma pensada e tal. Já tava meio certo o negócio do carro. Acho que era 2 dias depois pro cara me trazer o carro, né? Opa. Aí eu comecei a pensar, falei: cara, sabe? Eu acabei não conseguindo dormir direito. Comecei a ficar meio pensativo, assim. Falei: nossa, mas será que, né? É uma oportunidade boa e tal. No outro dia eu cheguei na empresa pra trabalhar lá com meu pai. Comentei com meu pai. Falei: pai, apareceu uma oportunidade, né? Ali pra comprar um imóvel na planta e tal, não sei o quê, né? E, se eu não me engano, na época era 110 mil reais que ele queria. O valor de venda na época lá daquelas casas era entre 145 e 150 mil reais. Ele me faria 110 mil reais, né? E eu tinha, acho que 90 ou 100 que eu tinha do consórcio, né? Disponível, né? Cara, pra você achar hoje em dia isso aí também é um erro, né? E daí, nessa época aí, né? Eu comentei com meu pai e tal, ele falou: Matheus, eu acho uma oportunidade muito boa, né? Ele falou assim: eu sou parceiro pra te ajudar nisso aí. Ele falou: pra comprar carro eu não sou parceiro, você tá servindo. Eu falei: não, pai, eu acho que eu vou fazer o negócio, vou conversar, entender melhor como que é a situação e tal.
Só que daí, assim, o consórcio, você precisava alienar alguma coisa para você pegar o dinheiro. Você não pega o dinheiro na mão, né? Sim, sim. E daí eu precisaria alienar alguma coisa. Meu pai tinha uma caminhonete, que no caso estava quitada já, e ele pediu para ele, pretende vender teu carro nos próximos anos aí e tal. Ele falou, eu não pretendo vender. Se você quiser, eu sou parceiro teu, filho, pode fazer. Aliena o carro, né, como se estivesse comprando, pega o dinheiro e investe lá e faz acontecer. Aí eu fui na empresa dele, conversei com ele, falei, cara, eu faço um negócio com você. Só que com uma condição. Se você vai fazer os 6 sobrados, você pretende fazer os 6 ao mesmo tempo, como que você pretende fazer? Não, eu pretendo começar a subir os 6 ao mesmo tempo. Eu falei, beleza. Só que assim, eu faço o negócio com uma condição. Se você fizer o meu primeiro. Se você terminar o que eu vou comprar primeiro, que daí eu já quero tentar vender e tal. Ele falou, beleza, eu faço então. Eu falei, então tá feito, beleza. Assinamos um contrato, tudo. De fato, ele já tinha até preparado o terreno, fui lá conhecer o local e tal, tinha preparado o terreno. E eu acho que em 4, 5 meses ele terminou a obra. E antes mesmo de terminar a obra, eu já coloquei para alguns corretores de imóveis vender e tal. E eu vendi, cara. Vendi por R$150 mil na época, o sobrado. Então, por exemplo, num negócio que era para ser um carro, eu fui lá, fiz esse dinheiro, entrou esse 150, eu falei, pô, esse negócio aqui é interessante, cara. Foi daí que você pensou que, acho que dá pra... eu falei, pô, esse negócio de trabalhar com imóveis aqui é interessante, né? Eu gostei disso aqui. Aí peguei, fiz aquele caixa ali, guardei aquele dinheiro, continuei trabalhando com meu pai e tal. Só que eu tinha comprado também um terreno para mim, particular, que eu ia construir minha casa, eu tinha financiado um terreno para mim. E um dia que eu fui lá visitar esse terreno, que eu precisava até mandar limpar lá, eu fui visitar esse terreno e o vizinho do meu lado estava construindo a casa dele. Aí eu cheguei lá, cumprimentei ele e tal, ele falou, você que é proprietário desse terreno? Eu falei, pois é. Ele falou, vamos ser vizinhos e tal. Eu falei, algum dia a gente vai ser, porque por enquanto, né, era um terreno bem grande, 700 metros, eu queria fazer uma casa bem legal e tal. E ele tinha que levantar dinheiro, né? E aí ele falou assim, pois é, eu sou construtor e tal, eu construo para vender, não sei o que. Eu falei, pois, sério? Eu falei, eu fiz um negócio tempo atrás com um conhecido, né? Assim, assado. Ele falou, pois é, eu também trabalho assim com investidores e tal. Eu falei, achei interessante. Eu falei, vamos marcar um café. Daí a gente marcou um café lá no Café da Praça, ali, quando existia o Café da Praça. Nossa. Não mais. Daí a gente foi lá um dia, ele me explicou como que era o procedimento dele e tal. Aí ele falou assim, eu faço assim, eu compro o terreno, ou você compra o terreno, ou eu compro o terreno, a gente vai fazendo junto a obra, abre a planilha, vai planilhando, fazendo os custos da obra, ele já tinha experiência nisso aí. Quando, por exemplo assim, você entra com 50 mil, eu entro com 50 mil. Quando chegou ali, cada um colocou a sua parte, o que precisa colocar depois a gente vai dividindo. E eu te cobro uma taxa de administração, né, para mim tocar essa obra. Nada mais justo, já que eu não ia trabalhar, não ia envolver com nada, eu ia pagar uma taxinha de administração para ele fazer. E aí, cara, apareceu a oportunidade de comprar um terreno também lá no Fraron, um outro terreno, que era de um dentista aqui de Pato Branco, proprietário, ele me apresentou o rapaz e tal. Fomos lá numa reunião, conversei, era 70 mil reais, se não me engano, eu já tinha o dinheiro guardado lá. Entrei com o valor do terreno, comprei o terreno inicialmente, e ele começou a injetar o dinheiro ali. Então, quando chegou em 70 mil da parte dele da construção, a gente foi lá e dividiu o restante. E assim, questão também, antes de fazer, a gente começou fazendo 2 casas, né? Uma casa e um sobrado. Né? Você dividia o terreno, né? Dividia o terreno e fazia 2 imóveis. E aí ele começou a construção e tal, e também antes de terminar, foi vendido também. Já foi vendido. Aí já vendi, falei. Já foi a segunda venda ali dentro do negócio, né? Daí a gente comprou, daí depois ali compramos mais um terreno, construímos mais 2, e assim foi indo. Assim foi levantando. Quando eu vi, eu já estava com um caixinha legal ali na parte da construção, eu me interessei muito sobre isso, né? Aí depois, eu já comecei a me inteirar um pouco mais sobre o assunto, comecei a revisitar, entender. Daí, nesse momento, nessa segunda venda, já tinha saído da empresa ali que você trabalhava junto com o teu pai? Não, continuava trabalhando com ele. Não, assim, cara, a minha fonte de renda era da empresa familiar. Então, esse negócio meu era como, tipo assim, como uma renda extra, sabe? Porque até a construção é uma coisa assim que não te dá dinheiro mensal, né? É a longo prazo, né? É a longo prazo, não é recorrente. A não ser que você tenha muitas obras que você possa fazer algumas retiradas mensais. Sim. Mas senão a construção, você investe para depois vir o retorno, né? E você não tem a certeza que aquele retorno vai vir exatamente no tempo que você tá prevendo que venha, né? Sim. Muitas vezes demora para vender. Tudo bem que naquela época, Minha Casa Minha Vida, se começava, já estava vendido, né? E daí a gente foi fazendo. Quando eu vi, eu já fiz um caixinha. E daí lá para 2016, 2017,
eu conheci o meu antigo sócio da construtora. Né? Foi numa festa o meu cunhado tem uma clínica aqui em Pato Branco, e daí a ex-esposa desse meu sócio era funcionário do meu cunhado, e aí a gente acabou se conhecendo lá, conheci o esposo dela, que era arquiteto, começamos a conversar e tal, eu falei, eu tava investindo nisso e tal, né, tava querendo encontrar parceria e tal, ele falou, dá pra gente começar a fazer, né, que eu já tinha feito, digamos assim, eu tinha feito com o primeiro rapaz lá que eu conheci, fiz com o segundo ali, mas a gente não tinha montado uma sociedade, eu era só um investidor, né. Então, foi duas parcerias que deu certo, né? O teu parceiro que você fazia tempo que não via e o vizinho ali. Exatamente, só que eu já tinha ideia de começar a querer montar um negócio nessa área mesmo, começar a trabalhar com essa área de construção. Aí encontrei ele, começamos a conversar, se acertamos ali, ele é arquiteto, ele já tocava a obra também. Aí eu falei, então vamos fazer nesse mesmo esquema, vamos comprar o terreno, você desenvolve o projeto, né? Você toca a obra, você paga uma porcentagem sobre você fazer o processo da construção, a gente divide e vai indo. E, aí, e assim foi. Construímos mais duas, depois mais duas. E foi indo. A gente fazia sempre 2 em 2. Geralmente casas populares. Minha Casa Minha Vida. Aí em 2018, cara, a Caixa Econômica meio que cortou um pouco essa questão de construção civil pessoa física. Tá? Porque estava acontecendo o quê? Todo mundo estava construindo. Pois é, Matheus, escambou, sabe? Cara, isso que eu ia te pedir, assim, ó. Você estava trabalhando na parte de sistemas ali, né? Junto com o seu pai, aí você foi fazer um extra ali, né? Na parte de construção civil, viu que isso aí tava, né, gerando um retorno bacana para ti, claro, a longo prazo, né? Sim. A experiência da construção civil se deve às suas experiências aí mesmo. Teve isso aí, né? Foi isso. Foi tipo assim, foi investindo, acompanhando, lógico, eu não era uma pessoa 100% ativa, eu era basicamente um investidor. Né? Eu não era o cara que estava todo dia lá na obra cuidando, eu acompanhava, passava, via evolução, o que eu tinha de dúvida eu tirava com eles que tinham experiência, então tipo assim, o conhecimento que eu fui adquirindo com o tempo foi através justamente dessas pessoas que inicialmente eu comecei a Digo, investir. a estrutura, né? Porque hoje você tem a tua construtora, né? Mas a estrutura, né? Você vai aprendendo sozinho pra saber, poxa, eu acho que eu preciso desse cara aqui operando isso pra isso aqui ser feito nessa etapa. Entendendo as etapas, né? Entendendo os profissionais envolvidos, entendendo tudo, como que funcionava, né, cara? Porque eu era bem leigo nessa área, né? Eu não entendia, né? Então aí foi indo assim, através dessa experiência, tirando dúvidas, sempre se inteirando, às vezes assim também participando de reuniões, participando de negociações com fornecedores e tudo mais, porque por mais que eu fosse um investidor, que eu colocava somente dinheiro, eu tinha voz ativa também no negócio, claro, né? Claro. Então, as pessoas que estavam construindo ali para mim, elas me pediam opiniões, elas validavam comigo, precisamos fazer isso, precisamos fazer aquilo. Se tivesse alguma alteração, tipo, vamos melhorar isso aqui, vamos mudar isso aqui, sempre eu era consultado sempre antes de fazer, né? Até porque era tudo aberto, as planilhas, valores, tudo, né, cara? Então era tudo bem certinho, sabe? Muito bacana, sério, Matheus. Por que eu peço isso, né? Porque não querendo escravizar a faculdade, nem nada do tipo, né? Eu acho, inclusive, que é uma questão muito importante, né? Pra parte social do ser humano, mas assim, o quanto, né? A gente tava conversando aqui no off, né, pessoal? Que você tinha comentado comigo que você é formado em relações exteriores. Comércio exterior. Comércio exterior, né? E a tua experiência, né, nessa área, né, da construção civil é tão ampla quanto, né, cara? E você consegue atuar nessa área, né? E ter hoje uma empresa renomada, né, que tá aí há... Quantos anos existe a marca? Então, a marca, ela foi fundada em 2018, a empresa, mas que eu comecei a construir desde 2014. Né? Então, digamos assim, aonde eu comecei a me inteirar mais e me envolver mais no negócio foi a partir de 2017 para 2018, onde que foi fundada a empresa daí. Que foi essa sociedade que eu acabei tendo, que a gente começou, que nem eu estava comentando anteriormente, a Caixa, ela começou meio que cortar a pessoa física do negócio, ela tinha que ser uma empresa do ramo de construção civil, aí a gente meio que se obrigou a abrir um CNPJ, né? Porque eu também construí em pessoa física, né? Aí a gente abriu o CNPJ, profissionalizou mais o negócio e tal, e a gente continuou nessa pegada de construção de casas populares. Só que em vez de construir 2, a gente construía 4 ao mesmo tempo, às vezes fazia 6 ao mesmo tempo. E assim, eu comecei a me inteirar mais, comecei a ajudar mais, comecei a me envolver mais. Ainda assim, continuava trabalhando dentro da empresa do meu pai. Até porque, veja bem, eu já pagava uma porcentagem de taxa de administração para o meu sócio justamente para ele cuidar do negócio. Sim. Né? Porque eu não tinha aquele tempo disponível para estar sempre em cima do negócio. Até porque também
a minha fonte de renda, o que eu conseguia colocar dentro do negócio da construção, Vinha do teu trabalho, do meu trabalho na empresa familiar. Então eu não poderia simplesmente, vou parar de trabalhar aqui, porque uma hora, beleza, tinha um dinheiro guardado ali, mas acaba, né, cara? Então eu ajudava dessa forma, me inteirando e tal, auxiliava em orçamentos, alguma coisa assim, mas não era uma pessoa 100% ativa. Daí, em 2018, a gente fundou a marca e tal, daí a gente começou a fazer casas também para clientes. Em 2018, 2019. A gente, além de fazer imóveis próprios para venda, a gente começou a pegar casas de clientes para fazer. Pegamos a primeira casa, fomos lá, passamos orçamento, fomos fazendo e tal, e é assim foi desenvolvendo. Aí lá para 2018, 2019, 2020... Aí, assim, lá em 2020 para 2021, 2020 para 2021, eu comecei a me inteirar mais ainda dentro da empresa. Aí eu comecei a fazer o quê? Eu tirava alguns dias, eu cheguei, conversei com meu pai um dia e falei, pai, eu tenho que ajudar mais dentro da construtora, né? Então eu vou ter que me desvencilhar alguns dias aqui da tua empresa para mim ficar mais focado lá. Não larguei 100%, mas assim, tirava tipo 2, 3 dias por semana para ficar só envolvido na parte da construção, para ajudar ajudar o meu ex-sócio e... O restante do tempo eu trabalhava lá na empresa dele. Comecei a ajudar, cada vez me inteirar mais, ir para obra, lidar com o pessoal e tal, entender cada vez mais o negócio. E aí que a gente, por exemplo, lá em 2021 foi. Aí que começou um pouco de discordância na sociedade do que a gente queria dali pra frente. Eu ia te pedir agora, Matheus, qual que foi o maior desafio pra você nessa transição, né, cara? Tipo, sabendo que você tava trabalhando no negócio, né, mas já aspirando, né, uma outra profissão, de certa forma, assim, né? O que mais pra você foi, tipo, cara, o momento que você falou, pô, tá foda, conciliar os dois, né? Na verdade, assim, o maior desafio foi, de fato, você... digamos assim, na minha opinião, foi eu começar a lidar com aquele negócio 100% sozinho mesmo. Sem o auxílio de alguém, sabe? Tipo assim, agora eu vou ter que fazer acontecer, entendeu? Eu já tinha aquela experiência, mas não era uma experiência tão profunda. Então, meu desafio foi, tipo, agora vai cair na minha mão isso aqui, eu vou ter que fazer acontecer, né? E querendo ou não, eu tinha um arquiteto ali que dava suporte, que tinha experiência também, né? Então, assim, tinha alguém para me auxiliar ali em alguma dificuldade. Dar um suporte ali. Para dar um suporte. E depois, quando eu resolvi, tipo, me desfazer da sociedade, o negócio caiu 100% para mim, né? Daí lá em 2021, eu tava querendo construir imóveis maiores, eu tava querendo ir pro mercado um padrão mais alto. E aí ele tava meio que querendo continuar no que a gente tava, sabe? Aí, tipo, não teve nenhuma discussão, não teve nenhum problema, assim, foi só uma discordância de futuro. Um tava olhando pra uma parte, né, e você tava olhando pra outra, né? E aí, cara, eu cheguei e falei, cara, eu pretendo iniciar a construção, entrar no mercado um padrão mais elevado, fazer umas casas maiores, fazer uma casa num padrão maior e tal. E eu tô pensando em ir pro meu caminho, e se você não concordar, cada um segue pro seu caminho e vai embora. E fechou, né? A gente ficou mais um tempo junto com a sociedade, lá em acho que praticamente em 2022, se eu não me engano, tem que olhar lá. A gente sentou, conversou e falou, realmente eu acho que aqui não vai dar certo, né? Você tá querendo ir pra um lado, cara pro outro, beleza, respeito e tal. Então, como que vamos fazer? Eu falei, tipo assim, eu fico a construtora, não tem problema, né? Claro. Vamos fazer um levantamento aí do que a gente tem junto, do que a gente tem de obra. Dividir ali do que você abre mão, do que eu abro mão, tá tocando obra aqui, tocando obra ali e tal. A gente tava com obra de cliente, tava com obra particular, tinha obras também que meu pai tava envolvido como sócio também na época. A gente dividiu ali, fez um apanhado de custos e tal, se acertamos. E eu acabei comprando a parte dele da construtora. E em relação a isso, né? Você falou que ele tava com a visão, né, provavelmente, né, das casas mais populares, né, Matheus? Enfim, e eu penso que acho que também tem um retorno a curto prazo, né? Quem tava falando. E hoje a marca, ela foca mais em, né, se a gente pudesse jogar aqui, né, questão de volume ou margem, né? O que você, Matheus, e a marca preferem atender, né? Qual seria esse? Para mim, hoje, a gente é focado mais em conseguir trabalhar com uma margem sadia, né? Com uma margem sadia e não é volume. Nós hoje, por exemplo, eu e minha esposa, que é arquiteta, conta a história também de como que ela entrou. Então, o nosso foco hoje é imóveis de médio alto para alto padrão, né? Casas acima de 200 metros quadrados que a gente pega para construir. E assim, no máximo, 2, 3 obras ao mesmo tempo a gente roda.
A gente Sim. o nosso foco não é volume. Até porque tem uma dificuldade muito grande em relação a isso. E tem aquela questão que a gente tava conversando, né, Matheus? Que daí também vem aquela parte do escalar ou não, né, Sim. cara? Então, como você tá com um produto agora que eu acredito que, né, seja menos volume e uma qualidade Sim, top, justamente. né? Excelente, Qualidade. que você consegue prometer e entregar para o cliente Sim. de fato, né? O que entra, né, em questão para você conseguir volumar, escalar isso, né? É aquilo que a gente tava conversando, né, cara? Acho que até é bacana trazer nesse ponto aqui, né, Matheus? Qual que é uma dificuldade que você vê, assim, dentro do mercado da construção civil, né? Para você escalar o teu negócio, cara, de fato. Como que você vê assim, poxa, eu acho que, né, se tivesse esse ponto aqui, eu ia conseguir escalar mais fácil meu negócio. Eu acho que se tivesse uma pessoa X, né? Sim. Conta pra mim um pouquinho, assim, do que você Cara, acha. que ele fala assim, hoje, se o pessoal falar qual que é a maior dificuldade que vocês encontram? Pô, hoje a gente já tá aí nesse mercado alto padrão desde 2020, 2021. Então a gente já passou por muita coisa. Então a nossa experiência hoje, ela é bem grande, sabe? Em cima disso. Então, para nós, a dificuldade hoje não é a questão da obra, tocar uma obra, gerenciar, mão de obra e tudo mais. Como você falou, eu acho que a maior dificuldade dentro do nosso negócio, dentro da forma que a gente leva o nosso negócio, que é uma empresa pequena, uma empresa onde é eu e minha esposa e mais os funcionários terceirizados. Quantos colaboradores no Cara, total? a gente tem 2 equipes de mão de obra hoje, né? 2 mestres de obras que não trabalham exclusivamente para nós, mas a gente dá volume para eles, então quando a gente tem obra, a gente tem certeza que eles vão conseguir pegar. Mas somando os funcionários que tem deles lá, mais ou menos umas 20 pessoas hoje envolvem tudo. Certo. Só da parte de obra, né? Aham. Fora daí todas as empresas que envolvem uma obra, né? Sim, terceirizados, né? tudo mais. Mais de 15 empresas envolvem uma obra hoje, se for somar tudo na ponta do lápis. Né? Certo. Então, eu acho que a maior dificuldade do nosso negócio hoje, da forma que a gente leva o nosso negócio na construção civil, é justamente escalar esse negócio mantendo a qualidade. Mantendo uma qualidade. Porque, assim, cara, a gente tem um diferencial muito grande, que a gente tá sempre acompanhando a obra, a gente tá sempre na obra, a gente é muito chato pra isso. A gente é daquele jeito, cara, eu vou às vezes 3, 4 vezes na obra por dia. Porque tem problema? Não, é justamente pra evitar que tenha alguma coisa. Sim, sim. Então, assim, você vai estar lá hoje, por exemplo, com 5, 6, 7 obras ao mesmo tempo. Não que você não tenha capacidade para fazer isso, você até tem. Só que você não vai ter gente suficiente, você não vai conseguir delegar todas essas funções e manter aquela qualidade, aquele acompanhamento, sabe, que você precisa ter. Eu acho que a maior dificuldade... Acho que é o olhar de dono, né, Matheus? Exatamente. Então, acho que dentro da minha área, assim, cara, eu não vejo dificuldade. Muita gente fala, mão de obra e tal. A nossa mão de obra é muito qualificada. Lógico, encontrar pessoas qualificadas é difícil. Mas a nossa mão de obra hoje já tá tudo muito alinhadinho, tá tudo muito redondinho. Todas as pessoas que prestam serviço para nós, tá tudo muito alinhado. Eu acho que a questão é justamente isso, cara. Querer escalar muito, querer pegar muita coisa e daí você não conseguir dar conta. Dá um passo maior que a perna. Porque, ali, assim, né? o meu mestre da obra que tá fazendo uma obra, ele pode fazer uma e mais uma, mas ele não vai conseguir fazer 5 ao mesmo tempo. Eu vou ter que pegar outra pessoa, vou ter que testar outra pessoa para iniciar lá para fazer uma obra. E outra coisa, uma coisa que a gente tem lá na empresa, cliente não é cobaia, cara. Testar mão de obra não se testa em obra de cliente, cara. Sim. Todos os meus testes de mão de obra foram em obras próprias. Claro, com certeza. Então, assim, a gente também constrói para vender. Não dá pra você errar com o dinheiro do outro, na verdade, né? Mas principalmente na tua área, né? Que qualquer erro... Porque assim, porque vai... Não que, tipo, beleza, pode ser consertado um problema que aconteça. Mas assim, vai acarretar em atraso, vai acarretar... E já deu algum BO grande, assim, cara? Não, tipo assim, cara, graças a Deus até hoje. Porque assim, quando eu me desfiz da minha sociedade e eu comecei a lidar com a empresa sozinho, a primeira coisa que eu mudei foi a questão de mão de obra. Né? Então, assim, eu já fui buscar uma mão de obra mais qualificada ainda, custava mais caro, mas eu fui buscar uma mão de obra mais qualificada justamente para mim ter essa segurança. Claro. Então, assim, probleminhas, claro que acontecem. Alguma coisinha ou outra sempre acontece. Mas algum problema grave, assim, alguma coisa, graças a Deus até hoje, cara... Todo esse tempo aí, as últimas 5, 6 obras que a gente fez, nada. E eu acho que quem acompanha o Instagram também vai perceber que vocês estão sempre na obra, né? Sempre, então, cara, a gente isso pra um cara, né, Vini? Eu vejo o dia que eu for querer construir, né, a minha casa própria, assim, cara, vai ser a melhor coisa do mundo eu estar investindo, tipo, poxa, um dinheiro que eu batalhei, demorei tempo, né, pra eu conseguir investir tantos milhões ali, ter uma pessoa ali acompanhando diariamente. E eu imagino que você faça isso, né, Matheus? Também entra em contato, né, com o
teu cliente ali, passe pra ele, esteja mais perto, né, pra resolver os problemas. Às vezes, né, o fato de você estar ali na obra, né, que, poxa, sempre vai ter um problema, mas, cara, passa aquela segurança, né? Sim. E eu acho que é um diferencial isso, né, cara? Quando você tá trabalhando com um produto que tem um valor mais alto, Sim. com uma empresa que não tá tentando abraçar todo tipo de cliente, Exatamente. sabe? Consegue entregar uma qualidade melhor, né? A gente entende que não é todo cliente que é pra gente. Aham. Então, se o cliente conseguir entender o nosso valor, conseguir entender o nosso trabalho, se ele conseguir entender isso, cara, tranquilo. Se ele tá buscando de fato essa segurança e tudo mais, cara, vai fluir, vai rolar legal. Agora, se às vezes o cliente quer preço, quer só o mais barato, quer tá com pressa, alguma coisa assim, e não conseguir entender isso, não tem problema, cara. Ele vai encontrar o que vai fazer para ele assim, mas assim, o nosso cliente hoje, o nosso foco é justamente essa questão aí. Eu tava te falando ali, questão de cliente de cobaia, né? Cara, mão de obra não se testa em obra de cliente, porque, por exemplo, assim, ó, onde que eu testo mão de obra? Quando a gente faz construção própria. Quer dizer, se a minha mão de obra que já está lá consolidada há algum tempo não pode fazer aquela casa que eu estou fazendo, eu vou testar uma mão de obra diferente. Se der algum problema, cara, o problema é só meu. Entendeu? Se der um problema na minha obra, se atrasar a minha obra própria que eu vou vender, eu que vou estar perdendo tempo, eu que vou estar deixando dinheiro na mesa, perdendo tempo. Então, assim, eu posso consertar agora no cliente, não tem o que fazer. Não, a gente tem que estar certinho, consolidado. Tem que validar antes, cara. Não tem, Matheus. Assim, ó, mas eu acho que isso também é um negócio que varia às vezes de nicho, né, cara? Mas que nem eu falei, eu acho que pro ramo da construção civil, qualquer erro é muito. Vale muito dinheiro, né, cara? Um orçamento errado, um material escolhido errado de algum equipamento ali, isso cara, aí já. É só você pensar, né? É o que eu falo sempre pra minha esposa. A gente lida com as coisas mais delicadas da vida do ser humano, né, cara? Que primeiro é o sonho da casa própria. Né? Se tu pegar hoje, a maioria das pessoas, o maior sonho das pessoas é ter a casa própria. Com certeza. E a segunda questão é dinheiro, né, cara? Se lida com dinheiro, né, cara? Então, assim, tem que ter muito cuidado, muito cuidado. Qualquer erro, realmente, qualquer coisa que você faça de errado, qualquer planejamento que não seja bem executado. Você tá interferindo no sonho da pessoa, não só no produto, e você né? vai gerar uma frustração, né, cara? Nossa, absurda, cara. É a pior coisa que pode existir, né? Viu, Matheus? E deixa eu te perguntar também, cara, você falou em relação a sócio, né? Eu tava dando uma stalkeada ali também, até porque você é nosso cliente, né? No teu perfil. Eu vi ali que a sua esposa também é sua sócia, né? Sim. E aí, me conta como é que é essa... A Samira foi uma benção na minha vida, né? Porque bem no momento que eu me desfiz da minha sociedade com o antigo sócio, que era arquiteto, eu tinha duas opções, né, cara? Duas opções, não tinha opção. Eu ia ter que contratar um arquiteto. Eu ia ter que contratar alguém para desenvolver os projetos nossos da empresa e tal, ou eu ia ter que terceirizar isso. A gente tem parceria também com arquitetos, com engenheiros na cidade e tal, mas eu ia ter que terceirizar esse negócio dentro da empresa. E aí apareceu a Samira, cara, que hoje é minha esposa e, por incrível que pareça, ela é arquiteta. Vocês se conheceram por conta do trabalho ou não, foi por... Não. Se conhecemos, né, tipo, pelo Instagram mesmo, assim. Né? Se conhecemos pelo Instagram, conversamos e tal. Aí ela me falou que era arquiteta, eu vi no perfil dela. Aí a gente saiu, se conhecemos, fomos jantar e tal. E daí a gente começou a namorar depois de um tempo, que a gente foi se conhecendo. E ela trabalhava home office, né? Ela trabalhava em casa. Ela fazia os projetos dela para os clientes dela em casa e tal. Aí eu falei para ela, ó, amor, agora é o seguinte, né? Eu tô sozinho na empresa, eu preciso de um arquiteto. Ou abraça, né? Ou abraça, tem que achar alguém. Aí ela falou assim, ó, vem trabalhar junto na marca. Eu falei assim, bom, você tem uns projetos legais, já tem bastante pessoas que te seguem, já tem um portfólio legal, né? Então, assim, vem junto, vamos trabalhar junto, vamos acompanhar, vamos aprender essa parte de obra, porque o que acontece? O arquiteto, muitas vezes, ele é o cara que está atrás da tela ali. Ele está projetando e tal. Ele não é um cara que está presente em obra, executando obra e tal. Então, ele não tinha tanta essa experiência. Tipo, eu já estava com essa experiência que eu estava rodando bastante coisa sozinho. Que fui adquirindo essa experiência com o tempo. A Samira, ela não tinha tanta experiência em execução de obra. Ela era uma baita arquiteta, mas ela não tinha experiência em execução de obra. Então, veja bem, uma das dificuldades que a gente tem, que eu estava comentando também em off ali, que é achar alguém para te ajudar, que é para encontrar alguém para o braço direito, você, né, o braço direito, você delegar funções para ir lá cuidar e tal, que eu ia ter que encontrar alguém ou treinar alguém para fazer isso. Eu falei, pô, nada melhor que eu treinar minha própria mulher, né, cara? Então vai estar trabalhando junto comigo, vai auxiliar aqui, vai fazer os projetos da empresa. Uma pessoa de confiança, que é o principal, né, cara? Que a gente sempre... Então, assim, ela veio, daí saiu da casa dela, foi lá pro escritório, montamos um espacinho lá e tal, antes de a gente reformar, que eu reformei tudo lá no escritório também. Aí ela começou a trabalhar junto comigo na parte de desenvolver projeto e começou a ir para as obras também. Começou a ir para as obras, ver como que funciona e tal. E hoje, cara, meu Deus do céu, a Samira é
me ajuda demais, sabe? Cara, que massa, Ela me sensacional. ajuda muito. Às vezes eu não posso fazer alguma coisa, ela vai lá e faz. A gente tá sempre ali. A gente divide algumas funções, assim, sabe? Mas, assim, quando, tipo, agora eu tô aqui, a gente tá rodando obra. Precisar de alguma coisa na obra lá, ela já tá sabendo que ela vai ter que ir lá auxiliar e tal. Cara, muito bacana. É você, a Samira, tem mais alguns outros Não, é eu e a sócios? Samira. Só eu e minha esposa na construtora. Daí o restante das pessoas são pessoas contratadas, né? São terceirizadas. Bacana. Cara, o que eu acho bacana também é que você traz o serviço já meio completo, né, cara? A gente Porque traz assim, ó, eu sei que existe meio que uma rixa entre o marceneiro, o cara que vai construir, entre o arquiteto, entre a construção civil e o arquiteto, né? Sim. Eu acredito que a marca ela já também supre esse bem problema, resolvido. né, cara? Isso é bem tranquilo. O Vini tava conversando comigo, né, sobre a questão de você já entregar a casa, Sim, né, Chaves na mão, né? chaves na mão pro cara. Contem um pouquinho também pro pessoal entender cara, essa questão. Eu vou bem na contramão do que muita gente faz, tá? Tem muita construtora que tá caindo fora dessa modalidade. Eu já gosto muito de trabalhar com essa modalidade, porque para mim eu tenho muito mais previsibilidade de custos quando é assim. Né? Então a marca hoje, a gente oferece o conjunto completo para o cliente. Tá? O cliente hoje, se ele quiser que a gente auxilie até na escolha da compra do terreno, a gente vai auxiliar ele na compra do terreno. Então a gente oferece toda a parte de então você não tiver noção nenhuma, cara. Cara, você não tiver noção nenhuma, você, cara, eu quero que você me ajude a achar um terreno que eu imagino construir uma casa assim, 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 a gente sai, pega o carro, vamos avaliar, vamos ver o que mais se encaixa ali dentro daquilo que você pensa, bacana. e a gente auxilia nisso. Então a gente faz hoje desde os projetos arquitetônicos, né? A gente tem os parceiros que fazem a parte do projeto estrutural, complementar, a parte complementárias, né? Hidrossanitário, elétrico, hidráulico, né? Lógica. Então, assim, a gente tem o conjunto completo. Se a pessoa quiser chegar lá, a pessoa chegar para nós lá, ela não tem nada. Ela não tem nada, ela não tem nem ideia do que ela quer fazer. A gente auxilia ela 100%. Até na parte hoje de questão de financiamento e tal, a gente não faz esse procedimento para o cliente. Mas temos Indica parceiros, os bancos mais parceiros, né, correspondentes bancários aí, que fazem todo esse processo, essa análise para o cliente, que é uma das coisas mais importantes, né? Começa por aí, né? Sim. Começa sempre Primeiro por aí. o cara Tem que saber quanto que ele vai conseguir angariar de recursos. Sim. Aí depois a gente adapta um projeto em cima daquela realidade que ele consegue. Né? Olha, Matheus, cara, eu conversando contigo que eu percebi que assim, ó, a marca ela foca bastante nessa questão da experiência mesmo do cliente, sabe? Vocês têm um atendimento ali maravilhoso, né? A princípio vocês acompanham, que nem você falou, semanalmente a obra do cara, né? Provavelmente por WhatsApp também ali, né? Tendo contato com o cara. Faz grupo no WhatsApp com o cliente, sempre informando pro cliente o que tá acontecendo, tira foto. Já teve algum cliente, sim, cara, que você falou que, poxa, foi difícil de lidar, assim, como que acontece quando o cara, às vezes, não tá entendendo bem o processo da empresa, a etapa da obra, o que vocês precisam passar pra ele? Cara, como que é você lidar com esse cara? Porque, né, você tá lidando, que nem a gente comentou, cara, você tá lidando com o sonho do cara, né? Sim, então sim. tudo tem que ser bem delicado, eu imagino, né? Eu acho que, assim, cliente difícil de lidar, que não entendeu, graças a Deus a gente não teve nenhum até agora. A gente teve alguns clientes que a gente tem que, às vezes, explicar um pouco mais, a gente tem que estar um pouco mais em cima, assim, mostrando algumas coisas, mas, assim, alguém que, tipo, assim, difícil, que não entendeu, que ficou ali pedindo um monte de coisa, problema, assim, graças a Deus. Sim. Um cliente, assim, graças a Deus. Até porque eu acho que quando você tem um processo de venda bem estruturado ali, né, Matheus? Justamente, porque a gente já tenta tirar todas as dúvidas, deixar tudo muito claro já no escritório, na reunião. Pois é, Cara, como é que é essa questão da reunião? Que você tinha comentado comigo, cara, que as reuniões de vocês são um pouco mais extensas, né? Porque, claro, você tem que explicar de cabo a rabo pro cara onde que ele vai estar investindo, né? As últimas 3 obras que eu fechei com os clientes, a média de duração de uma reunião foi de 3 horas. 2 a 3 horas. E não é uma reunião só, são várias reuniões que a gente faz, né? Sim. Eu sou um cara que eu preciso que a pessoa vá no escritório pra gente conversar. Eu preciso explicar. Eu preciso passar a parte técnica. Eu preciso que a pessoa entenda. Cara, a maior frustração que pode ter pra mim é eu olhar no semblante do cliente e ver que ele não entendeu. Não tá entendendo. Tipo assim, se eu vejo que ele tá saindo embora com alguma coisa que eu falei assim, eu pergunto de volta, aquilo ali, você entendeu bem? Mais ou menos não. Então, senta aqui. Vamos lá. Então, o que você precisa saber? Porque, assim, ele precisa entender. E depois que a pessoa entende o processo, depois que ela entende muito bem, cara, aí ela vai ver o quanto, ela vai sentir de fato o nosso diferencial. Não, e é uma pergunta que eu ia fazer pra você aqui, que já tá respondido, sabe, Matheus? O que diferencia, né, a marca de
uma outra construtora. E, cara, eu acho que é justamente você agregar o valor mostrando o conhecimento técnico e como que você vai conseguir entregar aquele resultado pra pessoa, né? Que é a casa, que é o sonho dela, né? Sim. Então, poxa, cara, se você passa, né, as 3 horas ali com o cara te explicando, cara, tipo, irmão, eu tô indo ali fazer um negócio que eu juntei dinheiro a minha vida inteira, às vezes, pra eu construir, né? Que é o meu foco, né, morrer aqui nessa casa com a minha família, né? Então, assim, quanto mais a pessoa vir te explicar, eu acredito que, né, mais valor você tá agregando, né? Então, a pessoa não pode sair com dúvida ali daquela reunião. Matheus, agora entrando um pouco mais nessa parte das vendas aí, como que funciona esse teu processo de vendas? Tem um pessoal que vai prospectar, você mesmo faz a parte dos fechamentos com o cliente desde a primeira etapa, você depende só do marketing, a indicação, como que funciona então, essa, cara, a essa gente questão tem o pra ti? marketing, né? Inclusive, a gente faz o marketing com vocês, a gente tem um marketing muito forte, né? Que a gente tá sempre mostrando ali que o nosso serviço, o nosso produto, o que a gente faz. Mas, assim, se eu for analisar hoje, das últimas obras que a gente fechou, 80% foi indicação. O próprio cliente que construiu com a gente indica para um próximo e assim vai. Indicação de parceiros, de empresas também. Bacana, cara. Que prestam serviço para nós. Faz lá, faz com a marca e tal, né? Mas assim, a maioria é indicação. E alguma coisa também vem, logicamente, pela internet, vem pelo Instagram, vem pelo WhatsApp, eu olho e tal. Marca reunião e tal. Mas basicamente é isso. A gente trabalha, falando um pouquinho do nosso trabalho, a gente trabalha hoje tanto com a administração, né? Que o Navini estava falando ali, entrega a chave na mão. Sim, a gente trabalha com a administração e a gente trabalha com a chave na mão, que é a obra completa. Por incrível que pareça... Mas vocês não administram obra de terceiro, não tem como isso, né? Não, tipo assim, se o cliente quiser que a gente faça... Porque como que funciona a administração? Diferentemente da chave na mão, onde você passa um preço fechado para o cliente, que ele já sabe quanto ele vai gastar, é tudo definido em memorial descritivo e tal, a administração, o negócio fica mais em aberto. Né? Fica em aberto assim, o cliente fala assim, eu quero que você administre a obra para mim. Então, que você cuide de todo o processo, que você cuide do pessoal da mão de obra, que você cuide de prazo, de fornecedores, de material e tudo mais, né? Então, o que a gente faz na administração? Geralmente, a gente corre atrás para o cliente da função, porque justamente ele não tem esse tempo, ele está lá na empresa dele, fazendo o negócio dele, ele não tem esse tempo. A gente cobra uma porcentagem sobre o valor total da obra para administrar, que é isso a gente decide, dependendo do nível da obra e tal, a gente cobra uma porcentagem. Só que fica tudo muito em aberto. Então, assim, chega na hora lá, por exemplo, de orçar a parte de esquadrias da casa. O que eu vou fazer? Vou pegar o projeto do cliente, vou pelo menos pegar 3 ou 4 empresas, chegar para o cliente e falar, tá aqui, eu tenho 3, 4 orçamentos. Entendi. A tomada de decisão final na administração sempre é do cliente. É o cliente que vai decidir. Né? Já no sistema de chave na mão, tudo que vai acontecendo na obra do cliente, tudo já é definido lá em reunião no escritório. Isso corta menos tempo para conseguir entregar? Eu imagino que absurdamente. Absurdamente. Né? E outra coisa, te dá mais previsibilidade, cara. Entendeu? Porque, por exemplo, assim, quando você já consegue definir tudo isso antes, você já tem uma estimativa de custo mais realista do que quando você deixa tudo em aberto. Sim. Eu já falei pro Vini em várias reuniões que a gente foi lá no escritório, já que você falou comigo. Cara, se tu pega hoje, por exemplo, assim, saia com o teu carro no final de semana e olha as obras que vão estar paradas. É pouca coisa, mas veja as obras que estão paradas aqui na nossa cidade. Você vai ver que todas elas têm alguma coisa em comum. Todas elas estão com a parte cinza terminada, requadrada e tal, rebocadinho e parou ali. Por quê? Caramba, é verdade. Porque mais barata, a parte mais barata. É verdade. Porque, de fato, é a parte mais barata do negócio. Porque o cliente, às vezes, não fez um planejamento. Ele foi, vou ir comprando conforme for a necessidade. Só que quando ele chega naquela parte, que ele termina aquela parte, ele olha quanto ele tem de dinheiro, ele vê, acabou. O cara fala, Chega na parte de acabamento, na parte de fechar porta, esquadria, gesso, essas coisas assim, ele fala, não vai dar. Aí ele tem 2 caminhos. Ou ele deixa a obra parada, né? Esperando entrar um dinheiro para ele terminar essa obra. Só que quanto mais tempo ele deixar essa obra parada, os custos vão aumentando, né? Então, assim, se hoje falta 100 mil para ele terminar a obra, daqui um ano, esses 100 mil não vai dar para ele terminar. Vai ter aumentado. Ou ele faz o quê? Ele peca justamente naquilo que a gente conversou, que ele começa a pecar no acabamento, que é o tchan final da obra. Daí o cara gasta uma grana, o cara vai lá, faz uma casa, estrutura, tudo legalzinho e tal, chega na hora de comprar porcelanato, escolher esquadria, fazer acabamento, ele vai lá e tem que comprar uma coisa mais em conta, mais barata, acaba baixando o nível padrão da casa justamente porque o dinheiro não chegou. E já no sistema de chave na mão, você consegue ter essa previsibilidade ali pro cara. Claro. Ou se for mudar, né, Matheus, você vai gastar que muda menos, né? Tem uma oscilação menor do valor final. Eu vou te falar, sempre tem mudança. Sempre tem mudança. Graças a Deus, das últimas obras nossas, tipo assim, todas elas tiveram mudanças, mas nunca foi
de mudança de custo, eu digo, né? Por quê? Nunca foi uma surpresa que eu cheguei pro cliente e falei, cara, deu errado aqui. Fiz um orçamento errado aqui, me quebrei, vou precisar de mais dinheiro. Não. Todos os aumentos que nós tivemos nas nossas últimas obras foi justamente o cliente que quis aumentar o nível da obra dele. Por exemplo, assim, colocamos lá em contrato que o revestimento do piso lá, que ele ia escolher, o cara foi ver na obra... Era até, tipo assim, lá no memorial descritivo, lá no nosso contrato, porque a gente descreve tudo, cara. Nosso memorial descritivo é muito completo, muito completo. Tudo é definido, tudo lá na empresa. A gente já define tudo, detalhadinho tudo. O que já é escolhido marca e modelo vai, o que vai ficar em valor, vai em valor. Porque, por exemplo, eu não vou colocar a marca e modelo de um piso que ele vai colocar na casa dele, porque ele vai olhar, escolher esse piso. Mas a gente coloca um valor máximo que ele pode escolher daquele E aí, material. toda a administração da obra, Matheus, você vai acompanhando. Por exemplo, chegou a parte das esquadrias, né? Por exemplo, você leva o cara, leva o orçamento, leva às vezes o material para ele conseguir ver, né? Tipo assim, tudo isso, na verdade, assim, tudo que é definido, a gente já mostra tudo ali no escritório. Até tô montando um showroom no escritório ali, pro cliente já poder pegar, já visualizar os materiais, as coisas, mais um diferencial que a gente vai ter. Então, tipo assim, ele já sabe o que vai ter na obra dele. Agora, naquelas coisas que ele tem o poder de escolha, que é, por exemplo, um porcelanato lá na casa dele, que ele não sabe, é difícil a gente chegar e definir qual o modelo de porcelanato que eu vou colocar na tua casa, sabendo que vai ser colocado daqui 8, 9 meses. Sim. Até lá já saiu com uma coleção nova, alguma coisa assim também. Então, o que a gente faz? A gente deixa um valor naquilo lá, até R$150 o metro quadrado. Quando chegar esse momento de escolher esse material, a gente pega o cliente, a gente vai na loja com o cliente, a gente escolhe o material. Se ficar dentro do valor que está em contrato, beleza. Se o cliente foi lá por acaso, gostou de um piso que está, um material lá, um revestimento que está um pouco mais caro do que está no contrato, não tem problema, ele só paga aquela diferença a mais do que está no contrato e vai embora, entendeu? E então, agora, Matheus, conversando com o Chico aqui, cara, você tá me tirando bastante dúvida, na verdade, até umas dúvidas pessoais. Se você fosse dar um conselho pra alguém, cara, que quer começar a construir hoje, o que seria, assim, cara? Tipo, por exemplo, pra não chegar nesse momento, às vezes, né, e não conseguir acabar a obra, né? Sim. É claro que olhar o orçamento antes, né? Mas que outro conselho você daria? Cara, se eu fosse dar um conselho pra qualquer pessoa que for construir, é assim, se você não quer contratar uma construtora, se você não está disposto, às vezes, a fazer isso, pelo menos contrate um gestor de obra. Contrate alguém que tenha experiência para fazer aquilo. Sim. Tá? Para te auxiliar. Porque assim, cara, você construir sem experiência, a chance de dar errado é muito grande. Sim. É muito grande. Pelo menos alguém para gerenciar para você, para administrar para você. Para você entender minimamente como que funciona um cara, negócio. Que eu falo ali, assim, né? por exemplo, que eu falo assim, você sabe dirigir, eu sei dirigir, você tem carteira, eu tenho carteira. Se a gente for entrar em 5 carros aí de modelos diferentes aí, quem sabe você vai se atrapalhar um pouco ali, onde que você vai engatar aqui e tal, o que você vai fazer e tal, mas você vai pegar em 5 minutos, vai sair dirigindo. Né? Agora, se eu colocar você ou se eu entrar dentro de uma Fórmula 1 hoje, sim. você consegue? Poxa, mas imagina. Não vai dar, De entendeu? forma Não vai alguma. dar. Então, por quê? Porque, cara, aquilo ali exige um pouco mais não, exige muita experiência, exige experiência. Sim. Então, o que eu falo assim, contrata um gestor, contrata uma construtora, coloca alguém para gerenciar para você que tem esse conhecimento, pesquise sobre isso. Não queira fazer sozinho alguma coisa que você não tem experiência, porque a chance de dar errado e você se frustrar vai ser muito grande. Sim. Se você chegar para 10 pessoas... Hoje a construção, quando você fala com pessoas que construíram... É só tu chamar pessoas que construíram sozinhas aí. Fala com 10 pessoas que construíram sozinhas. Pergunta para elas... se elas construíram de novo, se construíram de volta. Eu digo para você que 9 vão falar que não. Sim. E se você fizer a mesma pergunta, o que vocês fariam de diferente se você fosse construir hoje? Eu digo que quase 90% vai falar, não, eu contrataria alguém para fazer para mim. É alguém que tivesse experiência fazer não, por quê? não. Porque só é frustrante quando você não tem experiência, cara, entendeu? E se você fosse dar um conselho, cara, para quem ia querer entrar no ramo da construção civil mesmo, não só o cara que quer construir a casa própria, né? Ou para alguém, mas a pessoa quer trabalhar, quer abrir a construtora dela. Qual conselho você daria, Matheus? Cara, eu daria pro conselho assim, comece com calma, né? Tem vontade? Vá, estude muito, tire dúvidas e de preferência tenta entrar ou procurar alguém que já esteja na área para te auxiliar. Entendeu? Alguém que já esteja rodando, assim, que nem da forma que eu fiz, às vezes, como parceria, como investidor, comece a entender sobre o negócio, vá, pesquise, vá para a obra, tire dúvidas e comece devagar. Não queira, vou pegar, vou fazer sozinho, vou contratar aqui um pedreiro, vou começar a querer fazer sozinho, porque, cara, vai dar problema. Sim. Pode até ser que dê certo, mas a chance de dar errado é muito grande. Tá? Sim. Então, assim, sempre tente, digamos assim,
tá perto de pessoas que já têm uma certa experiência Uhum. para você ir adquirindo a tua Então própria o cara vai entrando num experiência. mar que ele não Você sabe vai- nadar, né? Exatamente. E aí... Você vai fazendo, Aham. sabe? Tem muita gente aí que reformou um banheiro, que fez um banheiro, eu falo assim, o construtor de banheiro, né? O cara reformou um banheiro na casa dele, ele acha que daí, porque ele Que ele reformou pode um banheiro, conseguir ele construir pode uma casa. Cara, É deve totalmente ser. diferente, Não, cara, é outra totalmente coisa. diferente, Né? Eu acho que desde da parte do. Me corrija se eu estiver errado, né? Mas do aterramento, de colocar os Tudo, pilares embaixo da tudo, terra pra você tudo. conseguir fazer um negócio ficar de pé, cara. Qualquer cálculo ali é. Fundação, estrutura. É fora, né? Eu tenho um amigo meu que ele tava. Que ele é consultor civil, mas não lembro mais em qual área, parte técnica, né? Exata. Planta, né? Como é que funciona a estrutura, por exemplo, você levantar um prédio. Cara, não fazia a menor ideia que você tem que cavar, colocar um monte de estaca, né? Sim, no sim, chão, sim. de certa forma, pra dar sustância pra aquilo, né? Exatamente. Então, poxa, imagina o cara investir tantos milhões ali e não faz ideia do que tá fazendo, perto daquele dinheiro, se frustra, né? E assim, respeitar processo, né? A gente é uma construtora que respeita muito o processo, né? Uhum. Até na questão orçamentária, né? Uma das perguntas que a gente mais recebe ali no Instagram ou no WhatsApp. Quanto, a né, pessoa pra conseguir? Chega pra nós, oi, boa tarde, tudo bem? Quanto que eu gasto pra construir? A pergunta que a gente mais recebe, quanto que eu gasto pra construir? Minha resposta é tipo assim, quando a pergunta vem vaga, a resposta ela vai vaga. Eu falo assim, você gasta de 4 a 10, 4 mil a 10. A pessoa, nossa, pô, cara, você não me trouxe nada. Sim. Entendeu? Eu não tenho nada. Às vezes a pessoa manda uma foto, um 3D, ou ela faz numa folha, uma planta. Manda no chat GPT. Manda ali, ó. Construir uma casa assim, mais ou menos uma casa assim, quanto que eu gasto? Então, assim, ó. O nosso processo orçamentário, nosso processo ali de desenvolver um orçamento, Uhum. é assim, ó. Primeiro que eu não passo orçamento, não passo nada sem estar todos os projetos, tudo 100% definido. Aham. Arquitetônico definido, estrutural definido, complementares definido. Tudo. Depois que está todo o projeto pronto, a gente vai lá, avalia o terreno, vê bem certinho, a gente senta no escritório, a gente conversa com o cliente e começa a entender o padrão construtivo que ele quer fazer. Nada de PDF, né, Matheus? Só reunião. Reunião, cara. Reunião, tem, conversar com o cliente. O que você quer fazer, o que você quer colocar, o que você pretende e tudo mais. Uhum. E uma das coisas, assim, que é muito importante hoje, que na verdade deveria ser o principal, é você, inicialmente, às vezes a pessoa ela não tem noção do quanto que ela vai gastar, do que vai acarretar de custo e tudo mais. Uhum. Uma das coisas super interessantes, cara, que a gente faz, que a gente pergunta pro cliente, é justamente assim, muitas vezes quanto de recurso que ele tem disponível, quanto de recurso que ele quer colocar. Sim. Através dessa resposta do cliente, a gente pode adaptar um projeto, fazer alguma coisa que caiba dentro daquele orçamento. Claro. Dele. Ou se a gente vê que aquilo ali é impossível, porque a gente sabe que tem valores mínimos, a gente tem um padrão mínimo de construção. Sim. Então a gente sabe, às vezes, aquele valor que ele passou não dá para fazer aquilo ali, ou não dá para fazer aquele tamanho que ele pretende Algo fazer. dentro da realidade. Algo dentro da realidade. Do cara, Tá? né? A gente já recebeu o cliente lá que ele queria fazer uma casa de 300, 400 metros e ele tinha 300 mil reais. Entendeu? Cara, não tem fazer. como. E não é que a marca não vai fazer, não é que o Matheus não vai fazer. É inviável. Ninguém vai Se fazer. jogar o valor mínimo de tudo, não faz. Ele não, é impossível. ele Sim, fazer. sim. É impossível. Então, ele vai E como fazer- que explica isso às vezes pro cara justamente desse? isso. Tem que explicar para o cliente, fazer ele entender, porque as pessoas Sim. elas não têm essa noção, e é normal, elas são leigas, né? Sim. Elas já estão buscando, elas já estão buscando você, já estão buscando uma construtora, justamente porque elas não sabem. Sim. Então, você tem que passar todo o processo. Então, uma das coisas bem importantes que eu sempre falo é, tipo assim, já fez um levantamento de recurso? Como que você pretende fazer? Você pretende financiar? Você pretende usar recurso próprio? Pretende usar os dois, de financiamento com recurso próprio? Pretendo fazer os dois. Tá? Muitas vezes as pessoas chegam lá no escritório e falam, eu quero financiar. Eu vou financiar. Quero financiar o máximo que dá. Chega lá, o cara tá com o nome sujo. Daí chega assim, tá, você vai financiar o máximo que dá. Você já chegou a fazer uma análise, fazer uma simulação no banco, correspondendo a alguma coisa? Quanto que você consegue? Não fiz ainda. Cara, então o primeiro passo é isso. Mas daí é uma Entendeu? né, Matheus, Primeiro desculpa, passo mas daí é você esse. vai perder tempo, né? Com a pessoa porque, conversando, não adianta, explicando. porque às vezes eu vou chegar para ele, eu vou passar um orçamento, porque o primeiro orçamento é um orçamento de projeto. Aí às vezes a Samira vai lá, faz um orçamento de projeto lá de uma casa de... O cliente fala, eu pretendo construir 200 metros, 250 metros. Você vai lá, faz um orçamento de 250 metros, quando você vê o cliente vai lá e vê quanto de recurso que ele consegue angariar para construir a casa, na verdade ele consegue construir uma casa de 80, 100. Sim. Entendeu? Então muitas vezes, daí, às vezes se frustra também por causa disso. Então a primeira coisa, quanto de recurso que você vai conseguir angariar? Veja quanto de recurso você vai ter. Vou conseguir X. Então em cima disso, o que vocês conseguem fazer para nós? Peraí, eu consigo fazer no padrão médio alto, consigo fazer uma casa desse valor, tá? Olhando, né, terreno e tudo mais ou menos dessa metragem, desse tamanho. Perfeito. Aí você adapta
a realidade do cliente. Cara, e você consegue fazer um negócio de forma mais honesta, né, Matheus? Porque eu imagino que exista, todo o mercado existe pessoas que vão querer se aproveitar, às vezes, né, do cliente. Poxa, o cara não conhece disso, então eu vou falar pra ele que vai ser aqui nesse começo, depois ele que faça um outro financiamento e que se vire, né? Eu acho que assim, todo mercado também tem que ter uma porcentagem, né, Matheus? A gente tem por exemplo, eu espero que o Alisson tenha feito isso no processo comercial nosso, tá incluso, de solicitar, por exemplo, faturamento pra gente tirar uns 3%, no máximo 5%, né, do faturamento pra gente investir em marketing. É isso que é saudável, né, pra cada empresa. Pra vocês existe algum parâmetro assim, cara? Tipo, poxa, essa pessoa, né, tem o financiamento e tal, mas eu preciso que atinja alguns requisitos aqui. Por exemplo, né, o nosso é puxar 3% do faturamento da empresa, né? Não passa muito disso, né, Matheus? Pra vocês tem alguma questão assim, pra deixar mais nichado essa pergunta de, tenho quanto que eu preciso pra investir, né? Tem algum parâmetro, cara? Tipo assim, da pessoa? Assim? Isso, pra ela começar a construir, tipo, poxa, ela precisa ter tanto no mês, né? Precisa, sei lá, ganhar tanto no mês, ou apenas a questão do financiamento importa, sabe? Não, porque assim, se a pessoa já conseguiu angariar aquele recurso no financiamento, lá no banco, o banco já aprovou que ela tem aquela condição, entendeu? Então a gente não vai nós fazer uma análise em cima da pessoa. O banco já fez todo um procedimento, uma análise em cima dela e tal, né? Sim. Mas lógico, quando o cliente é recurso próprio, a gente faz uma análise do cliente, a gente conversa sobre ele, né? Até porque a gente divide ali no decorrer da obra, a gente faz as divisões de pagamento. Então, assim, a gente tem que entender que o cliente tem um potencial pagamento. Claro, né? claro. Pra gente não correr risco também, né? Eu acho que é um trabalho nosso, né? Eu digo como a assessoria que presta serviço pra marca, né, Matheus? É conscientizar também esse cliente no Instagram, né, cara? Então, a gente sempre trazer essas questões, né, pessoal? Você que tá me assistindo aí, é importantíssimo você fazer isso no teu perfil. Você tem um negócio, né? Você precisa atingir um público-alvo X. Não fique só esperando que essa pessoa venha até você falando, eu tenho dinheiro, tá aqui. Você precisa conscientizar essa pessoa do que é o teu produto, quais são os processos de entrega que você tem para fazer, né, para você chegar naquele resultado final, para você conseguir dar credibilidade, né? E puxando essa ideia do Instagram agora, né, Matheus, cara, o quanto você vê de importância, assim, um dono de uma empresa aparecendo no Instagram. Porque assim, hoje a gente vê exemplos muito nítidos assim, que não é só questão financeira, cara. Né? O João Adib, o dono da CIMED, né? O Mark Zuckerberg, o Elon Musk, os maiores empresários, né, globais, assim, eles estão produzindo conteúdo e aparecendo. Né? A gente da Crop aparece, né? Você aparece. O que você vê isso como nível de importância assim, pra tua empresa, cara? Pra nós é fantástico, é primordial. Para nós hoje, na parte de marketing, o Instagram hoje é o que mais dá resultado para nós. É onde a gente mais aparece, entendeu? Porque eu falei, a gente tem os clientes que indicam a gente, né? Porque o maior marketing que existe é um cliente indicando você. Sim. Mas assim, a maior forma de você mostrar o teu serviço, mostrar o teu produto, mostrar aquilo que você faz, é no Instagram. Cara, hoje o nosso resultado do Instagram é muito bom, assim. Tem muita gente perguntando, chamando, tirando dúvida. Então, assim, eu vejo hoje o Instagram como uma ferramenta indispensável para o nosso negócio. Que bacana, cara, sério. Instagram, assim, e Facebook muito pouco, assim, para nós, assim, na nossa área, sabe? Mas o Instagram, para nós, é uma ferramenta muito importante. E daí a gente tem também no próprio Google, lá, nossa landing page e tal, onde a gente tem formulário que a pessoa vai lá, preenche, a gente já faz uma seleção lá, né? Já consegue... Cara, isso eu acho que é um negócio que é crucial, sabe, pro meio de vocês, Matheus, porque se a pessoa não tem aquele nível de consciência que ela vai gastar um ticket alto ali com você, cara, e às vezes não quer nem preencher o formulário, né? Às vezes não justamente, nem... a gente que nem eu falo assim pra você, não é que a gente não queira fazer casas menores sim. Mas hoje, justamente pela nossa forma de trabalho, pelo nosso custo operacional, pelo aquilo que a gente já construiu, pela nossa qualidade, entendeu? Muitas vezes a pessoa que quer fazer uma casa menor, quer fazer uma casa mais simples, padrão mais baixo, ela não tá buscando isso. Porque ela já tá buscando algo mais barato, ela já tá buscando uma coisa assim, às vezes ela fala, eu quero uma coisinha simplesinha aqui, eu não quero investir nisso, eu não quero investir naquilo. E tem coisa, por exemplo, que a gente não abre mão. Tem coisa que às vezes o cliente fala que não quer investir, mas para nós é primordial, até porque eu tenho que dar garantia dessa obra pra ele, sim. Entendeu? Então, se o cliente não tá disposto a tipo assim, fazer o processo da forma que a gente acha que tem que ser feito, ele não é o cliente certo para nós. Então, como eu falei, o nosso nicho hoje são residências de alto padrão, médio e alto padrão, né? Casas a partir de 200 metros quadrados, né? E a gente tem aquele padrão construtivo mínimo ali, que a gente já tem mais ou menos uma média de valor que vai ter. Só que cada projeto é um projeto, cara. Eu posso ter uma casa, eu posso ter 2 terrenos um do lado do outro, o mesmo projeto. Pode me custar um valor X a casa aqui, a casa do lado custa... É isso que eu ia falar, porque é muito relativo, né, cara? É relativo demais. Então, assim, por isso que eu te falo, quando vem essa pergunta de quanto que gasta um metro quadrado, cara...
É muito Depende difícil. do quanto a pessoa tá pensando em investir. Eu posso chegar a pessoa e falar... Uma coisa, ela fala assim, quanto que eu gasto um metro quadrado? Eu vou falar, depende. Ela me perguntar, mas quanto que essa casa que você fez aqui, por exemplo, custou? Eu falei, essa aqui custou mais ou menos isso aqui. Entendeu? Eu posso usar de exemplo aquilo que eu já fiz, mas não quer dizer que a dela vai custar a mesma coisa. Porque para mostrar o quanto é relativo, o mesmo terreno, um terreno com menor tamanho no centro, custa mais, às vezes, do que um terreno que é o dobro do tamanho lá no aeroporto, né? Então, até isso, eu acho que acredito que entra na conta, né, Matheus? Matheus, cara, acho que deu para tirar bastante informação aqui, cara. Aprendi bastante também com você, Matheus, de verdade. Pra gente encerrar aqui o nosso podcast, cara, com uma pergunta meio chave de ouro, assim, né? Visto que, cara, você é uma pessoa conseguiu trazer a marca pra um patamar, assim, que eu vejo de sucesso, sabe, Matheus, né? Tanto pelo que a gente consegue visualizar do Instagram, conversando com você, né? Vendo a história aí que você acabou de contar aqui pra gente, né? Que conselho você daria, cara, pra um empreendedor jovem que tá buscando começar um negócio, sabe? Que às vezes tava na mesma situação que você um tempo atrás, né? Tava trabalhando, né, num emprego, pensou, poxa, eu vou dar o pulo pra esse outro ramo aqui, né? Que conselho que você daria, cara, pra essa pessoa dar o start mesmo, assim, começar? Cara, eu acho que hoje, do jeito que tá as coisas, né? Do jeito que a gente tem, a quantidade de informação e de recursos que a gente tem, né? Não que eu seja uma pessoa que, nossa, muito velha também, né? Mas veja bem, assim... Quando eu... Tá há quantos anos agora, Matheus? 37. Cara, tá novão, amigo. Mas assim, cara, o que acontece? Hoje você tem muita informação, você tem muito recurso. Então, assim, ó, busque conhecimento, busque estudar, faça curso, faça mentorias, se inspire em pessoas que estão sempre acima de você. São pessoas que estão melhores que você. Olhe para aquela pessoa. Baita conselho, cara. Entendeu? Olhe para aquela pessoa que está acima de você e fala assim, pô, eu quero chegar lá um dia, entendeu? Não tenha vergonha de perguntar, tá? Não tenha vergonha de perguntar. Chame para conversar e tal. Eu faço isso. Tem empresários aqui em Pato Branco que eu admiro. Eu já chamei para conversar, já troquei ideia com muita gente aí. Falei, cara, quero trocar uma ideia com você. Quero entender. Tô com dúvida nisso. Tô com dúvida nisso aqui, como que você fez aqui. O cara que de fato tem o seu sucesso, que tem o seu valor, ele vai te receber. Ele vai te receber, te receber assim, de uma forma bem tranquila, vai com gosto para te explicar, para te ensinar. Então eu acho que assim, cara, buscar informação, buscar estudar muito. E hoje tu tem muita forma de você buscar essas coisas, assistir muita coisa na internet. Cara, eu muitas vezes, final de semana, em vez de ficar assistindo filme, eu tô assistindo coisa sobre obra, tô assistindo coisa referente ao que eu faço. Que vai trazer conhecimento, vai trazer conhecimento, sabe? Sempre buscando isso, não ter vergonha de perguntar, né? E assim que eu falo, eu acho que estudar e buscar informação. Buscar informação e sempre estar olhando, se inspirando em pessoas que estão melhores que você, que estão acima de você. Massa. Eu acho que seria mais isso aí. Não ter vergonha, cara. Não ter vergonha de errar, né? Lógico, cuidar, né? Ter os pés no chão, ver o quanto aquilo que você vai fazer pode te ocasionar, pode te levar a um colapso ou não. Sim. Isso aqui, se der errado. Eu sempre falo assim, eu falo pra minha esposa assim, quando a gente vai fazer um investimento, alguma coisa, né? Às vezes que a gente acha que pode ser um pouco arriscado. Eu falo, tava pensando em fazer isso aqui. Daí a gente analisa, tá. Se der errado, quebra a gente? Não quebra. Se der certo. Se der certo, pode alavancar muito, então vamos fazer. Agora, se... Botar na balança, né, botar cara? na balança. Agora, se aquilo que você vai querer fazer, muitas vezes, pode colapsar a tua operação, pode colapsar a tua vida financeira, pode colocar em xeque, às vezes, muita coisa que você construiu, de você ponderar. Você pondera, entendeu? Você vai aprendendo. Cara, eu errei muito já. Fiz muita coisa errada. Já perdi muito dinheiro. Só que assim, hoje eu não vejo isso como um problema, sabe? Eu vejo como um aprendizado, realmente. E uma experiência do caramba, né? Cara. E assim, e todo dia a gente tá aprendendo, cara. Todo dia a gente tá batalhando, tá aprendendo coisa nova. A gente tá tentando se especializar cada vez mais, buscando alternativas. A construção civil, ela muda muito. Ela muda demais, cara. De um mês pro outro tem coisa nova e vai. Agora isso aqui, agora... Eu acho que é um negócio que você, cara, você tem que ser... Você não para no momento algum. Você não consegue parar. O que eu percebo, Matheus, se fosse pra definir uma palavra, cara, é essa humildade, sabe, cara? Porque em vários momentos você falou pra mim o quanto, tipo, cara, você foi humilde de ir lá perguntar pro cara como é que funcionava, você estudou isso, você foi atrás de entender como é que fazia isso, você sentou um cara pra tomar um café, sabe? Então, né, resumidamente, né, cara? Eu quis entender, eu sempre fui muito curioso, né? Sempre fui muito curioso. Então, assim, pra mim, assim, eu tenho que entender, cara. Eu acho assim, todo mundo é ignorante. Eu acho que
você é ignorante até o ponto que você entenda o mínimo sobre aquilo. Aí você deixa de ser ignorante. Você vai virar um especialista. Cara, concordo plenamente. Por exemplo, assim, eu sou ignorante pra cacete em turbina de avião. Não entendo nada de turbina de avião. Mas se eu pegar e começar a estudar, assistir alguma coisa e tal, eu não vou me tornar um especialista, a não ser que eu estude muito. Mas eu vou deixar de ser, vou ser menos ignorante em cima daquilo. Exatamente. Então, eu penso sempre assim, eu sou uma pessoa que, quando eu me interesso por algo, até eu não entender completamente aquilo, eu não paro, cara. Isso que massa, cara. Eu vou pra cima. É ambicioso mesmo, né? Então assim, eu sou muito curioso. Sempre fui desde criança, minha mãe e meu pai sempre falaram que eu sempre fui muito curioso. Então eu acho que é isso, cara. Buscar informação, buscar conhecimento, estudar, né? E assim, tem que arriscar. Tem que arriscar, cara. Eu fiz muita coisa arriscada, assim. Ponderar até que ponto aquilo que eu tava falando, ponderar até que ponto aquilo pode ter colapsar, pode ter levar a ruim ou não. Vale a pena ou não, né, vale a pena ou não, né? Dependendo, lógico, dependendo da situação de vida que você se encontra, né? Às vezes você já é um pai de família, já tem se você fazer alguma coisa de errado, você pode gerar um problema maior, às vezes você, então assim, tem que analisar aonde que você se encontra, que fase da vida você se encontra, porque quanto mais novo, mais chance você tem pra errar, né? Mas, eu, cara, pensando, né, eu tô com 25 anos agora, né, sempre falo pros meninos, todo mundo que trabalha com a gente fala, galera, esse é o momento de errar, cara. De verdade, de errar, de aprender pra caramba. Eu digo que, tipo, até que a gente é ignorante até na nossa área, cara, que, tipo, a gente, né, se diz especialista porque a gente entende, de fato, como que funciona, faz pra trazer resultado, né, através. Mas mesmo assim, né, Matheus, é aquilo, cara, a gente tá numa era que a gente tem informação a todo momento, cara. Na ponta do lápis, você abre o celular, você tá sendo bombardeado de informação, sabe? Então... muita coisa. E, Matheus, como é que faz pra você construir uma marca forte, cara? Como é a marca Empreendimentos? Cara, eu acho que assim, primeiro, trabalhando muito, trabalhando sério, mostrando resultado, né? Apresentando aquilo que você tem, né? Principalmente na internet ali, gerando bastante conteúdo, trazendo de fato aquilo que acontece na obra pro teu cliente visualizar, para ele entender como funciona o teu processo. E também tem uma assessoria de marketing, tem uma empresa especialista nisso, que entenda o teu negócio, que nem a Crop, para nós assim foi sensacional, para nós a Crop hoje é uma coisa assim primordial da nossa empresa. A Crop entendeu muito o nosso nicho, a gente faz nossas reuniões ali semanais, trabalha o nosso marketing de uma forma assim com uma excelência muito boa, consegue transmitir para o nosso cliente de fato aquilo que a gente quer, digamos assim, a imagem que a empresa quer transmitir, a Crop consegue fazer a leitura e levar para o nosso cliente. E assim, a gente está muito contente em relação a isso. Eu acho que hoje quem acompanha nós no Instagram aí também está vendo tudo aquilo que vocês estão vendo aí, a Crop que desenvolve para nós. Então, eu estou muito contente em relação a isso. Eu acho que é muito importante a empresa ter uma assessoria de marketing, mas principalmente uma assessoria que entenda o teu negócio, né? Que não seja algo genérico, porque hoje no mercado, eu sei porque, assim, eu posso falar com propriedade porque eu já me incomodei. Já passou na mão. Já passei muito estresse com isso. Eu estava até, antes de conhecer a Crop, eu estava até desacreditado dessa questão de marketing. Não queria ver na frente uma empresa de marketing. Aí dei a chance para vocês e, assim, cara, arrependimento zero, sabe? Tô muito contente, porque, de fato, a Crop foi a única empresa que conseguiu entender o meu negócio, né? Conseguiu entender de fato. Chegamos assim, é o nosso braço direito dentro ali da parte do nosso marketing, porque ela entende o nosso negócio, fez a leitura e consegue fazer com que a gente transmita para o nosso cliente aquilo que de fato a marca é. Né? Aonde a marca quer chegar é aquilo que a marca é, a nossa qualidade, nosso diferencial. Poxa, Matheus, cara, é sensacional. Matheus, vamos lá para aquela pergunta clássica, cara, que eu não posso deixar de perguntar aqui pra você nesse podcast. Construir ou comprar pronto, cara? Quando que é melhor eu fazer isso? Pra quem é melhor fazer isso, Sim. né? Essa é clássica. Essa é uma dúvida que muita gente tem. Então, assim, a gente faz as duas coisas, né? Então, assim, eu defender uma ou defender outra fica até meio complicado. A gente constrói imóveis para venda, ou seja, a gente tem imóveis para o público que quer imóvel pronto, e a gente faz a casa para o cliente que quer construir. O que eu penso, cara? Assim, ó, depende a fase e o momento que você tá. Lógico, se a gente for pensar por uma lógica em questão de custo da parte financeira, né?
Lógico que construir vai valer sempre mais a pena do que se comprar pronto. Lógico que vai, porque veja bem, quando você constrói, digamos assim, a custo, basicamente, né? A margem da construtora, a margem e tal ali, você constrói a custo. Comprar pronto, você está pagando o valor de mercado daquele imóvel, você está pagando o valor do terreno, você está pagando o valor de mercado, você está pagando a margem de lucro da venda, né? Que está embutido naquilo ali. Então, o que acontece? Se a pessoa estiver disposta a passar pelo processo da construção, porque construir é um processo. Construir é um processo. Isso tem que ficar bem claro. Construir é um processo. A pessoa está disposta a passar ali 12, 14, 15, 16, dependendo do tamanho da casa, 18 meses para ela construir, cara, com certeza construa. Você pode personalizar, você pode fazer do jeito que você quer, você tem o potencial de escolher toda a parte de material, acabamento da casa vai ser do jeito que realmente você quer. Até porque para você comprar pronto, você vai ter que bater o olho naquela casa e assim... Vai ter que dar fit com ela, né? 100% do jeito que você deseja, provavelmente não vai ser. Então, tu vai ter que achar a que mais se enquadra naquilo que você imagina, né? Mas também tem aquela pessoa, tem aquele cliente que ele não quer passar pelo processo. Ele não quer, ele tá com pressa. Ele quer morar, cara. Às vezes, tá com criança pequena, não sei o que e tal. Ele quer morar. Então, assim, se a pessoa não tem pressa e tá disposta a passar pelo processo da construção, constrói, né? Constrói. Com certeza você vai economizar nessa questão. Agora, se você precisa muito morar, quero ser do aluguel rápido, entrou um dinheiro aqui, quero... Cara, aí você compra pronto. Não tem, assim, uma regra específica. Depende do momento e o processo que a pessoa se encontra. Eu acho que, assim, as duas coisas são viáveis, mas vai depender do momento que a pessoa tá, entendeu? Muito bacana, cara. Isso aí. É relativo, né, cara? É relativo. Assim, E aquela questão do que eu já ouvi falar, né? Você me corrige se eu tô pedindo o termo errado ou não, do CUB. Qual medida é essa dentro da construção civil? Muita gente vem para nós, às vezes, querendo fazer orçamento, querendo falar, tirar como base, você está me cobrando X um metro quadrado, mas eu vi que o CUB está isso. O CUB, cara, é o custo unitário básico da construção civil. Né? Como o próprio nome diz, custo unitário básico. Você tem lá padrão de referência normal, médio e alto padrão. Né? Dentro desse custo unitário básico tem um monte de coisa que não contempla, porque ele é básico. Por exemplo, uma das coisas que o CUB não contempla, custo de fundação da casa. Custo da fundação da casa, cara. Tudo que vai estar enterrado lá de estrutura, o CUB não contempla. Aí a remuneração do incorporador, remuneração do construtor, projeto arquitetônico, projeto estrutural, essas partes, piscina, submuramento, um monte de outras coisas. Então, nunca a pessoa pode se basear num custo de construção somente pelo CUB. Dentro da minha opinião, hoje o CUB ele é mais um índice de referência para reajuste de contrato do que para precificação de obra. Sim. Né? Ele é mais um índice de eu acho que me corrija se eu estiver errado de novo, né, tipo Matheus? IGPM. Aluguel. Mas é a mesma coisa, eu falava assim, não, na tua assessoria custa 20 a arte, mas na outra custa 40. Mas eu vi que a arte média é 15 reais. Não é bem assim. Não, varia muito, né? Sim, é isso aí, mais ou menos isso aí. Não? Então, assim, não dá para se basear o custo de uma obra somente pelo CUB, cara. Até porque se tu pegar até as tabelas, cara, até se você pegar assim, é engraçado. Eu até tenho que conferir se eu não estou errado, mas a última vez que eu vi, cara, a tabela tipo, você pega lá, CUB de alto padrão. Você se baseia no CUB de alto padrão. A tabela que se baseava nos materiais lá, do que era materiais de alto padrão, a tabela era de 2007, cara. Mas, cara... Entendeu? Imagina... Então, tipo, tu tinha lá cerâmica 40x40 como se fosse um alto padrão. Mas o cara não usa mais uma cerâmica, né? Matheus, um dia, se você conseguir comprar um produto de 2007, que é o mesmo preço, agora, né, não tem como. E assim, cara, e é o que eu falo sempre, uma das coisas que as pessoas falam, qual que é o momento de construir? Uma pergunta, será que eu faço agora? Será que agora é o momento e tal? Eu digo assim, ó, o momento de construir é o momento que você tá... com uma solidez da parte financeira, tá? Que você esteja 100% decidido daquilo que você quer fazer. E assim, quanto mais tempo você demorar para você construir, mais caro vai ficar, cara. Desde o que o mundo é mundo... O imóvel sempre se valoriza. E a construção civil, ela nunca baixou. A construção civil nunca baixou. A construção civil é muito sazonal. Tem horas que ela tá bombando um padrão, às vezes o alto padrão tá bombando, às vezes o médio padrão tá bombando e tal. Mas se você pegar o custo, se você pegar o próprio CUB que nós estávamos falando agora, se pegar o próprio CUB, pega lá o índice lá desde quando ele foi criado, nunca teve redução. Sim. Sempre teve aumento. Então, assim, ó, muitas vezes a pessoa fala, mas eu acho que eu vou esperar abaixar.
Vou esperar. Mas só valoriza, de ano a ano, não vai. valoriza cara, mais. o que eu falo pra você hoje, cara, quanto é um carro popular hoje, cara? Quanto é um carro popular? 80, 100, 90, 100 mil reais? É o preço de um carro popular? Era 35, 40 mil até 10 anos atrás. Então, assim, hoje nada mais, assim, tudo valorizou. E as pessoas, assim, elas têm a tendência de não olhar o quanto valorizou o patrimônio dela também, né? Ela fala, nossa, mas tá muito caro construir. Ela só pensa no custo, mas ela pensa... Nossa, tá muito... Como que tá caro construir agora? Tá, cara, mas o teu terreno que tu pagou 60, vale 150. Se tu vender ele hoje, você tá de pé na tudo patroa, subiu, né? cara. Tudo subiu. Eu sempre falo, tu vai com 50 reais no mercado hoje, você passa vergonha. Entendeu? Não, é verdade, cara. Então, cara, é assim, ó. O momento de construir primeiro, quando você tá com todas as coisas bem definidas, tudo bem definido, script bem definido, bem orçamentos alinhados com a expectativa que você queira fazer, a parte financeira ajustada, se vai financiar, se não vai financiar, se é recurso próprio ou não. Mas assim, não fique esperando, não fique com a expectativa que vai baixar, né? Porque assim, a construção não vai baixar, tudo vai continuar subindo, só que as coisas vão valorizando também, entendeu? Se tu pegar aí, nós temos uma realidade pré-pandemia e pós-pandemia absurda, cara. Absurda. Dá um exemplo para você. Antes da pandemia, eu pagava R$19 um saco de cimento. R$19,90 pagava um saco de cimento. Chegamos na pandemia, chegou a custar R$45, R$47 na pandemia. Hoje ele vai lá para uma faixa de 36, 37, 38, fica variando em cima disso aí. Esse é o novo normal. Um aumento de... Caramba, esse é o novo normal. Não vai voltar para 19? Não vai. Mas se você pagou, né? Provavelmente no ano que vem tá. Então, assim, tudo aumenta, cara. A gente recebe toda hora tabela de reajuste, mão de obra sobe, tudo sobe. Sim. Então, assim, ó, se a pessoa pensa em construir, cara, ela já tá consolidada, ela já tá com recurso financeiro disponível, só tá faltando aquele start mesmo, comece. Comece o quanto antes. Pega e faça. Não espere, porque se hoje tu gasta 100, o ano que vem tu gasta 120, o outro ano você gasta 150 e assim vai. E se a gente olhar por esse viés da construção civil como investimento, né, cara? O cara que ele não quer, de fato, né, ter a sua construtora, mas quer viver, né? Construindo, vendendo, enfim. Qual que seria o mais ideal para esse cara também, Matheus? Se a pessoa quiser trabalhar como investimento, ela vai ter que primeiro buscar pessoas que nem tipo eu busquei... tipo, como fui investidor, se ela vai buscar pessoas que trabalham com investidores, né? Ela vai ter que buscar, logicamente, alguém que trabalhe com um custo um pouco diferenciado para ela ter uma margem de lucro em cima daquilo ali. Mas assim, cara, a construção como investimento é bem interessante, né? Você tem que comprar bem para você conseguir vender bem depois também. Mas assim, eu acho que ela teria que buscar pessoas que trabalham nessa pegada, nessa vibe. Tem muita gente que trabalha assim. Tem muita gente que trabalha com investidores. Vamos fazer junto, depois vamos dividir o lucro e tal. É uma coisa bem interessante essa parte de trabalhar com investimento. Então, cara, Matheus, muito obrigado, tá? Mais uma vez, cara, por ter aceitado o convite aqui, por ter esclarecido todas essas dúvidas aí que a gente teve aí durante o podcast aí, né, cara? E pessoal, você de casa aí, né, que tá pensando em construir aí, né, já sabe, né, cara? Tem aqui uma aula aí sobre a área aí com o nosso parceiro aí, Matheus, né? E, mestre, se quiser dar uma palavrinha aí final, achar aquela câmera, né, Matheus? Queria falar pro pessoal aí, agradecer, né, a oportunidade também. Obrigado por ter vindo aqui e tal. Com certeza teria muito mais coisa para falar, né? Às vezes a gente fica meio assim, né? Fica meio nervoso para falar aqui, né? Diferente de você, às vezes, estar numa reunião lá com o cliente e tal. Mas assim, você que está pensando em construir, você que quer ter uma empresa sólida, uma empresa que vai cuidar da sua obra, não quer ter problemas, não quer ter surpresas, né? Chama a gente, manda uma mensagem, marca uma reunião, vai no escritório, vamos conversar.